Você já sentiu aquele medo frio na espinha? O medo de ser descoberto? O medo de que, se as pessoas soubessem quem você realmente é, se elas vissem por trás da sua máscara de sucesso, de competência, de santidade, elas te rejeitariam? Nós vivemos em um mundo de filtros. Nós curamos nossas vidas para parecerem perfeitas. Nós vestimos as roupas certas, usamos as palavras certas, tudo para ganhar a aprovação, o emprego, o amor, a bênção que tanto desejamos. Nós nos tornamos atores no palco da nossa própria vida, mas a Bíblia conta a história do mestre dos disfarces. Um homem cujo próprio nome significava enganador, aquele que agarra o calcanhar. Jacó. Nós o celebramos como um dos patriarcas, o pai das 12 tribos. Mas a verdade é que a jornada dele começou com o crime perfeito, o roubo de uma identidade. Ele enganou o próprio pai cego e roubou o futuro do irmão. E Deus permitiu. Deus usou um trapaceiro para construir uma nação. Mas hoje, nós vamos fazer a pergunta desconfortável. Vamos explorar o cenário onde a paciência de Deus para com a mentira se esgota instantaneamente. E se, no momento exato em que Jacó mentiu para seu pai Isaque, Deus o tivesse fulminado, o que aconteceria com a promessa de Abraão? E o que essa história sombria tem a nos ensinar sobre as mentiras que contamos para nós mesmos hoje? Prepare-se. Vamos entrar na tenda da enganação. Bem-vindos ao ESI. Vamos voltar para Gênesis 27. O patriarca Isaque está velho. Seus olhos estão escuros pela cegueira e ele sente a morte se aproximar. Ele chama seu filho favorito, Esaú, o caçador, e pede um último guisado antes de lhe dar a bênção patriarcal, o direito de primogenitura, a liderança espiritual e material da família. Mas Rebeca, a mãe, ouve. E ela tem um favorito, Jacó, o filho caseiro. Começa então a maior conspiração da história bíblica. Rebeca arquiteta o plano e Jacó, o executor relutante, aceita. A cena é digna de um thriller. Jacó veste as melhores roupas de Esaú para ter o cheiro do campo. Ele cobre os braços lisos e o pescoço com peles de cabrito para imitar o irmão peludo. Ele pega o guisado feito pela mãe e entra na tenda escura do pai cego. O diálogo que se segue é de uma tensão insuportável. Isaque, desconfiado, pergunta: "Quem és tu, meu filho?" E Jacó profere a mentira que definiria sua vida: "Eu sou Esaú, teu primogênito." Isaque ainda duvida. A voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú. Ele pede um beijo, ele cheira as roupas, e finalmente, convencido pelo engano, o velho patriarca derrama a bênção. Ele profetiza que o impostor será senhor de seus irmãos, que nações se curvarão a ele. Agora entra o nosso ESI. Na Bíblia real, Jacó sai da tenda com a bênção, e minutos depois Esaú chega, descobrindo tudo. Jacó foge para Harã, onde passa 20 anos sendo enganado pelo seu tio Labão, provando do seu próprio veneno, antes de lutar com Deus e ter seu nome mudado para Israel. É uma jornada longa de transformação, mas imagine se Deus, que é a própria verdade, decidisse que aquele ato de traição contra um pai cego e indefeso era o limite. Imagine a cena. Isaque termina a última frase da bênção. Jacó, tremendo por dentro, se levanta para sair, mas ele nunca chega à porta. O céu sobre a tenda se fecha. A santidade de Deus, que não compactua com a mentira, desce como um martelo. Não há tempo para fuga. Não há tempo para 20 anos de aprendizado. O coração do enganador para. Jacó cai morto aos pés do pai que ele acabou de trair. O efeito dominó dessa morte. O horror imediato seria inimaginável. Isaque, tateando no escuro, encontraria o corpo sem vida do filho. Rebeca, ouvindo o silêncio, entraria e veria seu filho favorito morto, vítima de sua própria trama. Quando Esaú chegasse com a caça, ele não encontraria um irmão fugitivo para odiar, mas um cadáver para enterrar. A família de Abraão estaria destruída pela tragédia e pela culpa. Mas as consequências históricas seriam o fim da linha para o povo de Deus como o conhecemos. Jacó era o portador da semente. Sem Jacó, não haveria os 12 filhos. Não haveria José no Egito para salvar o mundo da fome.
não haveria Moisés, não haveria a nação de Israel, não haveria o rei Davi. E teologicamente, a linhagem física da qual viria o Messias seria cortada ali, na tenda da mentira. A promessa feita a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, pareceria ter falhado. A lição para a humanidade seria aterrorizante. Deus exige integridade absoluta, e um único ato de falsidade ideológica é punido com a morte. Seria um mundo sem a nação que nos deu a Bíblia, os profetas e o Salvador. Tudo porque um homem decidiu que a bênção valia mais que a verdade. E é aqui que a história antiga toca na nossa ferida. Porque quantos de nós não estamos agora mesmo usando peles de cabrito para parecer quem não somos, desesperados por uma aprovação que não nos pertence? Para entendermos o peso de viver uma mentira, precisamos conhecer a história de Marcos. Marcos não queria roubar a herança de um irmão. Ele queria algo mais moderno: sucesso, status e a aprovação de um pai corporativo. Marcos era brilhante, ambicioso, mas vinha de uma origem humilde que ele tentava esconder a todo custo. Ele trabalhava em uma das maiores firmas de investimento do país, liderada pelo lendário Dr. Alberto, um homem íntegro, mas exigente, que estava procurando um sucessor antes de se aposentar. Marcos queria ser esse sucessor. Ele queria a bênção de Dr. Alberto, mas ele sentia que, sendo apenas Marcos, ele nunca seria o suficiente. Ele olhava para os outros executivos, com seus diplomas da Ivy League e seus sobrenomes de família tradicional, os Esaús do mundo corporativo, e se sentia pequeno. Então, Marcos teceu sua própria pele de cabrito. Começou com uma pequena mentira no currículo. Um MBA em uma universidade americana que ele nunca pisou. Depois, a apropriação de um projeto de sucesso que não foi ideia dele. Ele aprendeu a falar como eles, a se vestir como eles, a frequentar os mesmos clubes. Ele criou um personagem. O dia da bênção chegou. Dr. Alberto, já com a saúde frágil, chamou Marcos em sua sala de vidro no último andar. Ele olhou nos olhos de Marcos e disse: "Eu vejo em você o futuro desta empresa. Você tem a integridade e o brilho que eu procurava." Marcos, por dentro, estava tremendo. Ele sabia que era uma fraude. Mas, como Jacó, ele olhou nos olhos do seu mentor e disse: "Obrigado, Senhor. Eu sou quem você pensa que eu sou." Ele aceitou a promoção. Ele aceitou as ações. Ele aceitou a primogenitura. Os anos seguintes deveriam ter sido de glória. Marcos tinha o dinheiro, o carro, a cobertura. Mas ele vivia no inferno. Essa é a maldição do impostor. Você nunca aproveita o que roubou. Marcos vivia em um estado constante de paranoia. Cada e-mail do RH, cada auditoria externa, cada olhar torto de um colega fazia seu coração disparar. Ele não dormia. Ele se afastou dos amigos antigos, com medo de que eles revelassem sua origem. Ele se tornou frio e calculista para manter a fachada. Ele tinha a bênção, mas não tinha a paz. Ele vivia o exílio de Jacó, não em Harã, mas dentro de sua própria cobertura de luxo. 10 anos se passaram. Marcos estava no topo, mas estava oco por dentro. A mentira o tinha devorado. O estresse lhe trouxe uma úlcera e um vazio existencial que nenhum bônus milionário podia preencher. Até que, numa terça-feira chuvosa, a verdade bateu à porta. Não foi Esaú com um exército. Foi uma jornalista investigativa, fazendo uma matéria sobre o passado dos grandes CEOs. Ela descobriu a fraude do diploma. Ela tinha as provas. O mundo de Marcos desabou em 24 horas. Quando a notícia saiu, ele não foi apenas demitido, ele foi obliterado. O conselho da empresa, sentindo-se traído como Isaac, retirou tudo. A reputação dele virou pó. Ele perdeu o dinheiro, o status e a noiva que ele percebeu que amava o personagem, não o homem. Naquela noite, sozinho em seu apartamento vazio, prestes a ser tomado pelo banco, Marcos olhou para o espelho. Ele não viu o CEO de sucesso. Ele viu o enganador. Ele viu Jacó antes de Peniel. Mas a história de Marcos, diferente do nosso esse trágico, teve um ponto de virada. No fundo do poço, sem as peles de cabrito, sem a máscara, ele foi forçado a encarar quem ele realmente era. Ele passou os anos seguintes reconstruindo a vida do zero,
trabalhando em emprego simples, pagando suas dívidas, fazendo terapia para entender por que precisava tanto daquela aprovação externa. Foi um processo lento, doloroso e humilhante. Foi a sua luta no Val de Jaboque. Ele não recuperou a fortuna, mas pela primeira vez na vida adulta, quando ele dizia, "Eu sou Marcos", ele estava dizendo a verdade. Se Deus tivesse matado Jacó na tenda, a justiça teria sido feita contra um mentiroso, mas o mundo teria perdido um exemplo vital de transformação. A história da Bíblia não é sobre Deus escolhendo pessoas perfeitas. Se fosse, a Bíblia terminaria na página 3 de Gênesis. A história da Bíblia é sobre um Deus que está disposto a entrar na nossa sujeira, a lidar com os nossos disfarces e a gastar a vida inteira nos transformando. Deus não matou Jacó. Ele o disciplinou. Ele permitiu que Labão o enganasse por 20 anos para que Jacó sentisse o gosto do próprio remédio. E, finalmente, Deus lutou com ele no escuro, quebrou sua autossuficiência e lhe deu um novo nome. De Jacó, o enganador, para Israel, aquele que luta com Deus. E quanto a Marcos, a sociedade matou a carreira dele quando a verdade apareceu. O mundo dos homens não perdoa impostores, mas foi só quando a máscara caiu que ele pôde começar a viver de verdade. E você? Qual é a pele de cabrito que você está usando hoje? Qual é a mentira que você está contando para manter a bênção que você acha que precisa? Seja um relacionamento, um emprego ou uma imagem nas redes sociais. O medo de ser descoberto é uma prisão terrível. Se você está cansado de fingir, se você quer a coragem de ser você mesmo, com todas as suas falhas, e confiar que Deus pode abençoar quem você realmente é, deixe nos comentários uma única palavra: verdade. Vamos tirar as máscaras juntos. Se esta reflexão tocou você, deixe o seu like, compartilhe com quem precisa ouvir isso e inscreva-se no canal. Até a próxima história, do lado da verdade.